sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo domingo, nós iremos comemorar a festa de São Pedro e de São Paulo. Por isso escolhi para meditar hoje sobre a figura de Simão Pedro, um dos 3 grandes amigos de Jesus Cristo, dos quais Jesus quase nunca se separava. E antes de considerar algumas experiências da amizade de Pedro com Cristo, façamos apenas uma breve introdução, uma breve apresentação dele, porque todos nós o conhecemos muitíssimo bem, visto que Simão Pedro é o personagem, depois de Jesus Cristo, mais conhecido e citado no Novo Testamento. Pedro era de Betsaida, uma cidadezinha ao oriente do mar da Galileia. Era, portanto, galileu, até o seu próprio sotaque o denunciava. Também ele, como seu irmão André, era pescador. E com a família de Zebedeu, pai dos futuros apóstolos Tiago e João, ele dirigia uma pequena empresa de pesca no lago de Genezaré. Por isso, devia gozar até de um certo bem-estar econômico. Pedro tinha sido casado e tratava sua sogra praticamente como mãe. A sogra morava em Cafarnaum e sempre que Pedro passava pela cidade, se instalava na sua casa. Certa vez, Pedro, inclusive, levou Jesus com os demais apóstolos para a casa dela e a sogra, curada da sua febre por Jesus, serviu a refeição para os visitantes. Quanto à característica marcante da sua personalidade, talvez estejamos diante do amigo mais decidido e impetuoso de Jesus Cristo. Está disposto a defender as suas ideias, inclusive à base de força. Chega a usar a espada quando os homens, com vara-paus, vêm prender Jesus no Horto das Oliveiras. Pedro, notamos que é impulsivo e fala muito, promete mais do que realmente fará na prática. Disse a Jesus: mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. E é o primeiro apóstolo a dizer também: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Depois os outros apóstolos vão dizer o mesmo. Só que depois sabemos que ele negou o Senhor, ele fala mais do que faz. E o que Pedro nos teria para falar da sua história junto a Jesus? Tantas coisas. Provavelmente nos recordaria como a sua história ao lado de Jesus começou junto com o seu irmão André. André, movido por um sincero interesse religioso, vai até a Judéia para ouvir João Batista, que está pregando no Jordão. André logo se torna um dos seguidores do Batista. E André, junto com João Evangelista, filho de Zebedeu, animados por João Batista, foram um dia atrás de Jesus. João Batista indicou: eis o Cordeiro de Deus. E Pedro se lembraria muito bem do dia em que André veio correndo até ele,
depois do seu encontro com Jesus, para anunciar a boa nova. Encontramos o Messias. Ao ouvir isso, Pedro deverá ter pedido a André que o levasse correndo até Jesus. Pedro era impetuoso, em outras cenas do Evangelho vemos Pedro correndo. E o primeiro encontro com Jesus foi marcante para ele, inesquecível. A vida de Pedro, a partir daquele momento, já não seria mais a mesma. E teve motivos para isso. Mal chegou diante de Jesus, ouviu as seguintes palavras de Cristo, como quem já lhe conhecesse há muito tempo, desde sempre. Tu és Simão, filho de Jonas, e de agora em diante te chamarás Cefas. Imaginem o susto para Pedro ao ser reconhecido e ao mesmo tempo escutar o seu verdadeiro nome diante de Deus. Foi o que Jesus lhe revelou, chamarás Cefas, pedra. Imagino que Pedro deve ter ficado muito impressionado, embora em nenhum momento tenha perdido a paz, muito pelo contrário, as palavras de Jesus serenavam a sua alma, que tantas vezes andava inquieta, pensando, o que será da minha vida? E Pedro deve ter tido a segurança de que seu rumo já estava traçado por Deus, que no momento oportuno, Jesus lhe revelaria a sua missão. E o seu chamado para seguir Jesus, a sua vocação, se deu em um dia aparentemente normal. Pedro e os seus companheiros estavam realizando seu ofício de pescadores no lago de Genezaré. Jesus estava na margem do lago e uma multidão encontrava-se ao seu redor para escutá-lo. Pedro e os companheiros voltam para a margem, amarram as duas barcas no cais, começam a lavar as redes para se unirem àquela multidão que ouvia Jesus Cristo. Foi quando Jesus se aproximou deles e pediu para entrar na barca de Pedro e depois para ele se afastar um pouco da margem. Imaginemos a reação de Pedro. Com santo orgulho, viu como a sua pobre barca se transformava na cátedra da qual Jesus ensinava a multidão. A sua barca era como a sua vida, não era mais sua, era de Jesus, que tomava posse do seu coração. Escutava as palavras de Jesus totalmente emocionado. E quando Jesus terminou aquele discurso, voltando-se para Pedro e seus companheiros, disse-lhes: avancem para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Como Pedro sabia que Jesus era carpinteiro e não perito em pesca, quis avisá-lo que o mar não estava para peixes, naquele dia pelo menos, e lhe disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Foi quando deve ter caído em si e deve ter pensado interiormente: confia no mestre. Tanto que retificou imediatamente: mas, porque tu dizes, lançarei as redes. E ao lançar as redes, se produziu um verdadeiro milagre. A rede se afundava pela quantidade excessiva de peixes. E quando puxaram a rede, vinha peixes e mais peixes, como nunca tinham visto antes. E a reação de Pedro diante daquela pesca milagrosa foi de tremendo espanto, de enorme admiração, e sem saber o que dizia, apenas sentindo-se indigno de estar junto a Jesus, que fazia aquele milagre, gritou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Foi quando ouviu a voz serena de Jesus lhe acalmando: não tenhas receio, de hoje em diante serás pescador de homens.
E Pedro percebeu que a pesca tornava-se um símbolo da sua vocação, da sua missão. Assim como Jesus pescava as almas para Deus com as suas palavras, com seu testemunho de vida, Pedro teria que fazer o mesmo. E Pedro deixa imediatamente o barco, as redes, o mar da vida, para seguir Jesus e se tornar pescador de homens. Ali começou a grande aventura na vida de Pedro. Mesmo reconhecendo-se um pecador, conhecendo bem as suas falhas, os seus defeitos, sabia que podia confiar naquele que era capaz de realizar uma pesca milagrosa, que os milagres viriam sempre que Jesus lhe dissesse: lançai a rede à direita da barca. E Pedro abriu seu coração, aceitando o chamado de Jesus e tornando-se apóstolo. E sua vida, a partir daquele momento, torna-se um verdadeiro sonho, um sonho maravilhoso de Deus. E a nossa vocação é como a de Pedro, vocação de cristão, vocação de apóstolo, vocação como um chamado a seguir a Cristo. Ao mesmo tempo é uma loucura de amor. Pedro sabe que aquele chamado é um chamado amoroso de Deus. E Pedro experimenta o olhar amoroso de Cristo e a sua voz convidando-o a segui-lo. E esse chamado de Jesus foi para ele irresistível, avassalador. As palavras de Cristo, quando nos chamam, iluminam a nossa existência, fazem brotar nos nossos corações desejos de gastar a nossa vida, as nossas mais nobres energias na missão que Jesus nos confia. No caso de Pedro, ser pescador de homens. E Pedro tinha aquela certeza que ele acabava de ganhar o maior prêmio possível na vida. A intimidade com o próprio Cristo, ele ia viver com Cristo, ele, os 12 apóstolos, e o prêmio era o próprio Deus. Quando Simão Pedro recebe a sua vocação, ele deixa todos os outros possíveis planos, que por sinal não deveriam ser muito elevados. Pedro agora vai ser a pedra, o primeiro papa. Antes, o que ele sonhava? Quanto à distância, os seus sonhos não ultrapassavam os limites do lago de Genezaré. Sua vida ia transcorrer ali, naquela região. Quanto aos desejos, os de um pescador, provavelmente fazer boas pescarias, ou de ter uma vida tranquila de pescador. Poderia também sonhar em fazer grandes empreendimentos na área da pesca, aumentar a frota, em vez de ter 2 barquinhos, ter mais. Mas tudo isso era muito pequeno comparado com os sonhos de Deus. Deus tinha sonhado com ele, sonhos muito mais ousados, mais elevados. E podemos pensar que essa vocação de Pedro é um modelo da nossa vocação, porque a mesma coisa aconteceu na nossa vida. Um dia, Deus passou e nos chamou para segui-lo. Todos nós temos vocação. Às vezes me perguntam: padre, será que eu tenho vocação? A minha resposta sempre é a mesma: tem, porque todo mundo tem. Você tem que descobrir qual é a sua, mas que tem. E Deus vai revelando os seus projetos a nosso respeito, o sentido da nossa vida, a razão da nossa existência. E nos chama pelo nosso nome, como chamou Simão, dizendo Cefas. Cada um de nós tem um nome diante de Deus, que tem que descobrir durante a vida. E Deus diz a cada um: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu.
E que Pedro faz? Deixa tudo, deixa todos os seus sonhos para ir atrás de Jesus. São José Maria Escrivá dizia para ir atrás do amor. É o amor que ele chamava. E é bom recordarmos os momentos em que tomamos consciência da nossa vocação cristã. E se não tomamos ainda, é bom tomar, né? Pois, de certa forma, é ter presente o sentido da nossa vida. E como é bom recordar esse amor de predileção de Deus por nós, que qualquer vocação é uma escolha amorosa e pessoal de Deus por cada um de nós. Cristo passou na nossa vida e nos chamou. Qualquer que tenha sido o início da tomada de consciência da nossa vocação, todos nós, penso que percebemos em um determinado momento da nossa vida que Deus nos chamava, que Deus tinha um plano traçado para nós desde toda a eternidade, que Deus já nos conhecia, como conhecia Pedro, tinha sonhado conosco para cumprirmos a nossa missão na vida, na terra, e dava as graças para isso. Percebemos que Deus nos chamava, que tínhamos vocação. Percebemos que Deus nos preparava há muito tempo para isso, através de muitos acontecimentos que nos marcaram na vida, principalmente o exemplo dos nossos pais, o trato carinhoso de outras pessoas da igreja, etc. Tomamos consciência de um desígnio eterno e divino, a vontade de Deus para nós, a missão que Deus nos confia. E a vocação cristã enobrece a nossa existência, dá uma perspectiva inesperada, um relevo impressionante, dá um ideal que engloba e supera todos os ideais, todos os sonhos que pudéssemos ter na vida. Assim, São José Maria descreve a tomada de consciência de uma vocação. É uma visão nova da vida. É como se acendesse uma luz dentro de nós. É um impulso misterioso que impele o homem a dedicar as suas mais nobres energias, essa força vital que tem algo de avassalador, é o que os outros chamam vocação. Muitos de nós já respondemos que sim, como aconteceu com os apóstolos, quando o Senhor os chamou, respondemos: aqui estou, porque me chamaste. A vocação é uma resposta a um chamado de Deus. E devemos estar dispostos a deixar tudo o que Deus nos peça para segui-lo, é o melhor para nós. Cumprimos a nossa missão, vivemos fiéis à nossa vocação. O que não podemos é nos fechar a Deus, como aconteceu com aquele jovem rico, que também foi chamado para seguir a Cristo. E quando o jovem rico não segue a Cristo, é porque ele estava apegado aos bens da terra e vai embora triste. Porque ele tinha muitos bens, estava apegado aos seus bens. Jesus tinha lhe dito, olhado carinhosamente, tinha dito: vai, vende o que tens, das aos pobres e segue-me. Ele não quis. E Jesus fez o seguinte comentário: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O que passou na cabeça de Pedro nesse momento? Não sabemos. Talvez sob o impulso daquela negação, muitas coisas se passariam na sua cabeça e pelo seu coração. Teria desejos de dizer a Jesus que não se entristecesse com aquela negativa, que olhasse para os apóstolos que deixaram tudo para segui-lo. Pedro talvez quisesse também que Jesus recordasse a todos os apóstolos
que vale a pena deixar tudo para segui-lo, que vale a pena perseverar na vocação. E brotou dos lábios de Pedro essa pergunta: olha, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? E como foi reconfortante a resposta de Jesus: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Podemos imaginar Pedro no final da vida, já bem idoso. O que ele nos diria? Penso que diria: posso garantir a vocês que realmente é assim. Já nessa vida recebemos 100 vezes mais do que entregamos a Deus, em termos de paz profunda da alma, em alegria contagiante, em amor de Deus. E Jesus nos prometeu ainda mais a felicidade eterna. Talvez dissesse: digo a todos vocês, se alguém já resolveu seguir a Cristo, não volte a olhar para trás, para o que deixou, mas olhe para o amor de Deus. Olhe para a frente, para o futuro, que Ele é certo e seguro, uma profunda alegria nessa vida e, por fim, a santidade e a vida eterna. Recordemos as palavras de Jesus Cristo: o meu jugo é suave e meu peso é leve. Sempre é assim. Se fazemos tudo por amor a Deus, tudo se torna leve. Somente se falta o amor é que tudo se torna pesado e brota a tristeza no nosso coração. Então, afastemos com firmeza da nossa cabeça, do nosso coração, como uma verdadeira tentação, os pensamentos de querer recuperar os foros perdidos, de nos questionar: para que todo esse sacrifício? Será que Deus exige tudo isso mesmo? Será preciso renunciar a tantas alegrias imediatas em troca da felicidade futura? E a vocação sempre exige uma resposta de entrega amorosa, de disponibilidade para Deus, de generosidade total que devemos renovar a cada dia. Não só quando tomamos consciência da nossa vocação cristã, Deus nos pediu tudo, a vida. O Senhor não se cansa de pedir-nos sempre, a cada dia: dá-me o teu coração. A cada dia Deus nos pede que entreguemos o nosso coração. E nós temos que responder cada vez mais com entrega, amor, generosidade. E Deus nos pede cada vez mais que nos centremos no único necessário, no único que vale a pena, que pode dar sentido à nossa vida e tornar-nos felizes, nos fins da nossa vocação. E pede que deixemos tudo, todas as nossas metas pessoais, todos os nossos projetos que estão à margem da vocação, de tal modo que já não tenhamos outra finalidade, senão cumprir a nossa missão, sendo nós mesmos aquilo que Deus quer que sejamos, o nosso verdadeiro nome. De modo que todo o nosso empenho seja lutar pela santidade e levar o amor de Deus aos outros. Isso aconteceu com os apóstolos. Relictis omnibus, deixaram todas as coisas. Isso aconteceu na vida dos santos, na vida dos primeiros cristãos. Isso deve acontecer na nossa vida. E é uma questão de amor. Deus não nos quer constrangidos, como simplesmente quem cumpre algo por obrigação, como quem faz forçado. Ele nos quer totalmente livres, entregues por amor. Quando eu estava em Roma, morando em Roma, o prelado na época, Dom Javier Echevarria, nos deu uma meditação
a partir de uma ficha de papel de São José Maria. E essa ficha de papel, nessa ficha estava escrito como foi o início da vocação de São José Maria. E ele escreveu: uma chamada de Deus, um vislumbre de amor, um enamoramento aos 15 ou 16 anos, foi o arranque da minha vocação sacerdotal e depois da minha vocação à obra. E o prelado, na época, quis falar-nos, naquela meditação, da qualidade da entrega de São José Maria à sua vocação. E utilizando o título de um filme italiano da época, Il sogni nel cassetto, os sonhos na gaveta. Ele disse que São José Maria, quando vislumbrou a sua vocação, pegou todos os sonhos, colocou numa gaveta e trancou aquela gaveta para nunca mais abrir. Nós devemos ter uma entrega assim: tudo que não faz parte da minha vocação eu não quero. E não deixar a imaginação solta pensando: se eu tivesse feito isso ou aquilo. São José Maria queria ser arquiteto e deixou esse sonho. Depois queria seguir uma carreira eclesiástica, pelo menos propunham para ele, mas ele também não queria. E dizia Dom Javier a respeito de São José Maria: o amor de Deus era sua pedra de toque e estava contentíssimo. E disse também que São José Maria nunca tinha duvidado da sua vocação. Podemos seguir esse exemplo de fidelidade total à nossa vocação, não imaginar situações que estão fora do nosso caminho, da vida de um cristão, da nossa situação atual, que são incompatíveis com o que Deus quer. Não pensar: se eu tivesse outra realidade, outros irmãos, outra família, outra faculdade. Então, afastar esses pensamentos, principalmente se nos leva a buscar coisas que são contrárias ao espírito cristão, de pobreza, de castidade. E nós não devemos duvidar nunca da nossa vocação. Cada um de nós recebeu uma vocação no batismo, a vocação de imitar a Cristo, de ser Cristo, de levar a mensagem de Cristo ao mundo. E Dom Javier Echevarria dizia: se alguma vez viesse na nossa cabeça alguma imaginação fora do nosso caminho, deveríamos dizer ao Senhor: Senhor, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu te daria. Temos presente que Deus nos deu o seu maior dom depois da fé cristã. E nós devemos ser imensamente agradecidos, dando uma resposta amorosa, agradecida, alegre. Pode ser que numa determinada época da nossa vida a entrega custe mais. Pode ser que não tenhamos o mesmo entusiasmo juvenil, mas não devemos ver as coisas pelo lado do custo, quanto custa, mas sim pelo lado do amor. São José Maria também nos diz: a graça da vocação é o amor de correspondência ao amor divino. É um amadurecimento do amor. Podemos recordar brevemente o Papa Emérito Bento XVI, na missa de início do seu pontificado, terminou com essas palavras dirigidas aos jovens: acaso não temos de algum modo medo? Se deixamos entrar Cristo totalmente dentro de nós, se nos abrirmos totalmente a Ele, medo de que Ele possa tirar algo da nossa vida? Acaso não temos medo de renunciar a algo grande, único, que faz a vida mais bela? Não corremos o risco de encontrarmos logo na angústia e ver-nos privados da liberdade? E ainda o Papa queria dizer: não, quem deixa Cristo entrar não perde nada, nada, absolutamente nada, do que faz a vida livre, bela e grande. Não, só com essa amizade se abrem as portas da vida. Só com essa amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana.
Só com essa amizade experimentamos o que é belo e o que nos liberta. E o Papa termina dizendo, o Papa Emérito, assim hoje eu quero, com grande força e grande convicção, a partir da experiência de uma longa vida pessoal, dizer a todos vós, queridos jovens, não tenhais medo de Cristo, Ele não tira nada, Ele concede tudo. Quem se dá a Ele recebe 100 por um. Sim, abri de par em par as portas para Cristo, e encontrareis a verdadeira vida. E a resposta de amor que temos que dar na nossa vida não depende do entusiasmo, da vibração, de experimentar que está dando certo. É algo mais profundo, mais estável, que passa por cima dos sentimentos, do cansaço, do entusiasmo, que é generoso, que não regateia esforços. E façamos o propósito nessa meditação sobre a vocação, partindo do exemplo de Pedro, de renovar a nossa vocação cristã todos os dias, de tornar o nosso amor jovem, entregando o que for preciso, voltando a entregar o nosso tempo, o afã de comodismo, as faltas de paciência, as irritações, entregando algo que talvez não acabamos de entender, o desejo de ter garantias humanas, o de apoiar-se nas nossas próprias forças. Cristo não promete uma vida cômoda, o sucesso sem qualquer fracasso, não promete uma vida sem sacrifício e cruzes, mas promete sim, no futuro, a vida eterna. Mesmo Jesus Cristo não teve uma vida cômoda. A sua vida não foi de sucesso em sucesso, houve fracassos e mesmo perseguições. O que interessa é que estejamos com Cristo. Se sofremos com Cristo e por Cristo, nós estaremos com Ele, nós seguiremos o seu caminho. A recompensa não virá só apenas na eternidade. Jesus também disse, o 100 por um nessa vida. Não se trata, evidentemente, de riquezas materiais ou de ternuras sensíveis, não se trata de uma questão quantitativa, mas, sobretudo, de uma questão qualitativa. O 100 por um será uma alegria contagiante que brota da própria entrega a Deus, uma paternidade espiritual para com muitas pessoas, fazendo que Cristo nasça nessas pessoas, a paz interior própria dos filhos de Deus, que se libertam de muitas escravidões do pecado, o 100 por um de experimentar o amor incondicional, sem falhas e totalmente abrangente do nosso Pai Deus por nós. Pedimos a Nossa Senhora, cuja vocação estava sempre presente na sua vida, nos momentos mais importantes, como foram a Anunciação, o Calvário, mas também na sua vida diária, que ela nos ajude a termos sempre presente esse imenso dom de Deus que é a nossa vocação cristã. E pedimos a ela que interceda por nós para que sejamos muito fiéis à nossa vocação, aquilo que dá sentido pleno à nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu